Bem-vindos ao canal Pura Matemática. Esse é mais um vídeo da série Enem mais Veste. Nesse vídeo eu vou continuar falando de trigonometria. Em especial, vou começar a falar de funções trigonométricas, começando pela função seno. Vamos lá. A ideia é apresentar o gráfico da função seno e algumas de suas características, como período e imagem. Então vamos lá. A gente vai interpretar primeiro a função seno na circunferência trigonométrica. Então vamos começar com um ângulo de 0 grau e lembrando que o eixo dos senos é o eixo vertical. Se a gente quer saber o seno de um ângulo, a gente faz a projeção da extremidade desse ângulo na circunferência trigonométrica sobre o eixo vertical, o eixo dos senos. Então, fazendo a projeção do ângulo 0 sobre o eixo dos senos, eu caio exatamente na origem, ou seja, não tem altura nenhuma, o seno de 0 é 0. Se eu aumentar um pouquinho o ângulo, pegar um ângulo ali do primeiro quadrante, o que acontece com o seno? A projeção sobre o eixo dos senos já aumentou um pouco, já tem uma certa medida. Então, no primeiro quadrante, conforme a gente aumenta o ângulo, o seno vai aumentando, até chegar em π-meios, 90 graus. E esse ponto, π-meios, essa extremidade do ângulo de 90, já está em cima do eixo dos senos. Portanto, a medida do seno de 90 seria a distância desse ponto até a origem do eixo dos senos, a origem do plano cartesiano, que é o raio dessa circunferência. Como o raio da circunferência trigonométrica é 1, o seno de 90, seno de π-meios, é 1. Com isso, nós vimos que o seno no primeiro quadrante, então, varia de 0 até 1. Agora, andando no segundo quadrante. Aumentando o ângulo para um ângulo do segundo quadrante, fazendo a projeção sobre o eixo dos senos, a gente observa que ele começa a diminuir. Lá em 90 era 1, mas se eu aumentar um pouco o ângulo, a projeção diminuiu. Se eu for até o 180, a projeção cai novamente na origem do eixo dos senos, cai no 0. Então, seno de 180, seno de π, é 0. Com isso, qual foi a variação da função seno no segundo quadrante? Ela foi de 1 até 0. Em 90 ela vale 1, em 180, em π, ela vale 0. Continuando, andando lá no terceiro quadrante, aumentando para um ângulo do terceiro quadrante. A projeção aumentou, mas ela aumentou na parte negativa do eixo dos senos, ela aumentou para baixo. Então, aquela medida ali em azul claro, ela é uma medida sobre o eixo dos senos, o eixo vertical, só que está abaixo da sua origem, portanto negativo. Lá em 3 π-meios, 270, essa extremidade do ângulo já está em cima do eixo dos senos, portanto o seno desse ângulo vai ser toda essa medida, todo o raio, porém negativo, ou seja, menos 1. Seno de 3 π-meios é menos 1. E com isso, a variação do seno no terceiro quadrante foi de 0 até menos 1. Agora, por fim, no quarto quadrante, o que acontece com o seno no quarto quadrante? Nós aumentamos para um ângulo do quarto quadrante e a projeção ela diminuiu um pouco. Diminuiu negativamente, mas diminuiu. Então, quando a gente aumenta até o ângulo 2π, ou seja, completa uma volta, de novo a projeção cai no 0. Então, seno de 2π novamente é 0. E no quarto quadrante, portanto, o seno variou de menos 1 até 0. Com isso, a gente conseguiu determinar a variação da função seno num ciclo inteiro da circunferência trigonométrica. No primeiro quadrante, ela varia de 0 até 1, no segundo de 1 até 0, no terceiro de 0 até menos 1 e no quarto de menos 1 até 0. Então, a gente vai pegar esse ciclo da função seno e transportar ele para um gráfico no plano cartesiano, um gráfico XY. Tá? Onde x indica a medida do ângulo e y o valor do seno do ângulo. Observa que eu separei ali esse gráfico, eu dividi esse gráfico em 4 retângulos. Tá? Um retângulo de 0 a π-meios, um de π-meios a π, um de π a 3 π-meios e outro de 3 π-meios a 2π. Observa que cada um desses retângulos é um quadrante. 0 a π-meios é o primeiro quadrante, π-meios a π é o segundo quadrante, π a 3 π-meios é o terceiro quadrante e 3 π-meios a 2π é o quarto quadrante. Então agora a gente vai transportar esses valores, essa variação do seno, para cada um desses quadrantes. Olha como é que fica. No primeiro quadrante o seno variou de 0 até 1, no segundo ele vai de 1 até 0, depois no terceiro de 0 até menos 1 e no quarto de menos 1 até 0 de novo. Esse é o gráfico da função seno. A partir daqui ela começa a se repetir, porque a gente começa a repetir uma volta na circunferência trigonométrica. Tá? Então, basicamente, esse é o gráfico do seno. Se a gente colocar agora, ampliar o domínio, né, para todos os reais,
tem um gráfico parecido com esse da figura, tá? Ele continua o gráfico do seno tanto à esquerda do zero quanto à direita do 2π, tá? Que lá foi só uma amostra de uma volta na circunferência trigonométrica. Muito bem, então o que nós temos em relação ao gráfico do seno de x? O domínio da função seno, que são todos os valores que x pode assumir, ele é todos reais, né? A gente pode calcular seno de qualquer ângulo, tá? Seno de qualquer valor, tá? Então o domínio é todos os reais. Depois a imagem. O que é imagem? A imagem de uma função são os valores que o y assume. Então é aquela história de fazer a sombra do gráfico sobre o eixo vertical, sobre o eixo y. A gente observa que a variação do seno nunca passou de menos 1 a 1. Ela ficou sempre entre menos 1 e 1. E a gente pode ver isso muito bem no gráfico. Tá? A imagem então da função seno ela é de menos 1 até 1. Seno de x. Só isso. Tá? Existem algumas variações que a gente vai ver ainda nessa aula. Tá? E o período. O que é o período? O período de uma função é o menor intervalo de comprimento no qual a função se repete. Período a gente fala para funções periódicas, tá? Como funções trigonométricas, por exemplo. Tá? Então, a função seno é uma função periódica de período 2x, seno de x. Há algumas variações também que a gente vai ver logo em seguida. Tá? Então, a função seno de x se repete a cada 2π radianos. Por exemplo, tá? Alguém poderia dizer, mas ela se repete a cada 4π também. Sim, é verdade, mas o período da função é o menor intervalo de comprimento no qual ela se repete, tá bom? Então vamos lá. Período da função seno de a vezes x. Agora já uma pequena variação da função seno, tá? Seno de a vezes x seria, por exemplo, seno de 2x, seno de 3x, seno de 1 meio de x, alguma coisa assim. Esse a multiplicando o x, ele muda o quê? Ele muda o período, ele modifica o período da função. O período da função seno ele é definido como 2π dividido por este a, pelo coeficiente do x. Tá? E repetindo, o período é o menor intervalo de comprimento no qual a função se repete. Então vamos ver alguns exemplos. Seno de x, ali em azul, a função seno com período 2π. Tá? Eu já coloquei ali em vermelho a função seno de 2x. O que é seno de 2x? É a função seno, só que tem aquele coeficiente 2 multiplicando o x. E esse 2 modifica o período. O período é 2π sobre 2, ou seja, π. Então, nessa função em vermelho, um período de π significa que a função seno repete o seu ciclo a cada intervalo de π radianos. Se ela repetir a cada intervalo de 2π radianos e depois passa a repetir a cada intervalo de π radianos, significa que o período diminuiu. Tá? Então a função foi comprimida, é o que está acontecendo ali. Tá? Quando aquele coeficiente do x for maior do que 1, a função vai ser comprimida. Tá? Muito bem. Agora um outro exemplo. Quando eu tiver a função em verde, a função h de x igual a seno de 1 meio de x. O coeficiente do x agora é 1 meio. Qual vai ser o período dessa função h de x? O período é 2π dividido por 1 meio. 2π dividido por 1 meio é 4π. Nesse caso, a função ela foi esticada. O menor intervalo no qual essa função se repete agora é 4π. Então, pega a função seno e ela foi esticada. Observa que eu estou comparando sempre essas funções modificadas com a função padrão seno de x, aquela que tem o período igual a 2π, tá? Para a gente ver a diferença entre elas, tá? Em relação ao período. Agora, existe uma possível modificação na imagem também da função seno, e isso se dá através do produto de um número multiplicando a função seno. Então, um número na frente do seno de x. Tá? Por exemplo, b vezes seno de x. Se a função seno de x está entre menos 1 e 1, se tu multiplicar ela por b, ela vai ficar entre menos b e mais b. Tá? Então, a imagem de b vezes seno de x vai de menos b até mais b. Vamos ver com um exemplo. Então, olha ali. Em vermelho, eu tenho a função 2 seno de x. Então, 2 vezes seno de x. Então, ela varia de menos 2 até mais 2. Ela tem a maior amplitude vertical. Tá? Em azul, de novo, eu tenho a função padrão seno de x com a sua imagem de menos 1 até 1. Já a imagem de 2 seno de x, ela vai de menos 2 até mais 2. E se eu multiplicar o seno de x por um valor como 1 meio, por exemplo, 1 meio seno de x, a imagem vai de menos 1 meio até mais 1 meio. Aquela função em verde ali, que ela está mais curtinha, ela tem uma menor amplitude ali. Tá? Então, observa que o período dessas três funções não mudou. Todas elas se repetem a cada intervalo de 2π radianos. O que mudou foi a imagem, a amplitude dessas funções. Tá? Então,
um número multiplicando a função seno de x, ele modifica a imagem, não mexe no período. Da mesma forma, quando eu tenho aquele coeficiente multiplicando o x, ali dentro, seno de 2x, seno de 1 meio de x, ele modifica somente o período, ele não mexe na imagem, tá bom? Alguns exemplos aqui, ó. Determine a imagem e o período das seguintes funções, para a gente encerrar a aula aqui. A f de x igual a 3 seno de 5x. Então vamos lá, qual vai ser a imagem? Para a imagem, a gente vai ter que pegar o número que está multiplicando a função seno. O número que está multiplicando a função seno é o 3. Então a imagem vai de menos 3 a mais 3. Para o período, a gente tem que pegar o coeficiente do x, o número que acompanha o x. Ali eu tenho seno de 5x, então o período é 2π, que é o período base da função seno, dividido por este coeficiente 5, 2π dividido por 5. Letra B, menos 2 seno de x sobre 3. Esse número que está multiplicando a função seno ali, não importa se ele é positivo ou negativo, ele não vai mexer na imagem, a imagem vai continuar sendo a mesma. Ele vai mexer depois em outras coisas relacionadas ao gráfico, tá? Isso a gente vai ver depois de uma aula apenas de gráficos. Então, menos 2 seno de x sobre 3 significa que a imagem vai variar de menos 2 até mais 2. E aquele x sobre 3, eu tenho 1/3 vezes x. É como se eu tivesse 1/3 como sendo o coeficiente do x. Então, o período é 2π dividido por 1/3, ou seja, 6π. O gráfico foi esticado, o gráfico da função seno foi esticado. Tá? E, por fim, a função h de x é igual a 1/4 seno de 2x. Aquele 1/4 está associado à imagem. A imagem dessa função vai de menos 1/4 até mais 1/4. E o seno de 2x, aquele 2, está associado ao período. O período é 2π dividido por 2, ou seja, π. Esse 2x, por exemplo, esse 2 multiplicando x, é como se a função andasse 2 vezes mais rápido. Tá? Ela completasse dois ciclos em uma volta. Tá? É mais ou menos essa ideia. Esse coeficiente do x dá a ideia de uma velocidade, tá? Uma velocidade angular. Tá? É mais ou menos isso que significa. Quando ele é maior do que 1, essa velocidade é mais rápida, aí o gráfico é comprimido. Ele completa mais ciclos no mesmo intervalo de comprimento. Quando aquele coeficiente é menor do que 1, ela é como se ele andasse mais devagar durante um ciclo inteiro. Então, a função é esticada. Essa é a ideia do período, daquele coeficiente multiplicando o x, tá bom? Por hoje era isso, espero que tenham gostado. Se ficou com alguma dúvida, me deixe nos comentários que eu te respondo. Bons estudos e até o próximo vídeo.